Caras amigas e caros amigos, quero dizer-vos que a vista daqui de cima é magnífica. É a vista de um partido mobilizado, de um partido empenhado, de um partido que disse: estamos presentes na luta que temos que travar por Portugal no próximo ano até as eleições de 2015. É um partido que está aqui hoje vindo de todo o lado. É um partido que não baixa os braços. É um partido dos jovens da JSD, mas também é um partido intergeracional que está aqui esta noite. E por isso, caros amigos, a primeira palavra é para vós. Muito obrigado por este sinal de força, de solidariedade e, acima de tudo, de mobilização que dão nesta noite ao país. Obrigado, companheiras e companheiros, por este magnífico espetáculo de mobilização que hoje dão a Portugal. Caro Presidente do PSD e meu querido amigo Pedro Passos Coelho, caros amigos dos órgãos nacionais, nomeadamente caros companheiros da Comissão Política Nacional aqui presentes, caro amigo Luís Gomes, Presidente do PSD do Algarve, e na tua pessoa cumprimento todos os militantes e dirigentes distritais que aqui se encontram de vários pontos do país e também os nossos companheiros que dirigem o PSD a nível local. Caro amigo Hugo Soares, Presidente da JSD Nacional, uma palavra muito especial para os jovens que hoje estão aqui nesta noite. Os jovens que também disseram presente e que serão fundamentais para os combates que temos para travar nos próximos tempos. À juventude aqui presente, mais uma vez o nosso obrigado pelo vosso exemplo e pela vossa presença e pela vossa força. Caro Álvaro Amaro, Presidente dos Autarcas Sociais-Democratas, na tua pessoa, cumprimento todos os autarcas, os de freguesia, os municipais, os que estão no poder e os que estão na oposição e que disseram aqui hoje presente e com a sua presença também significam a força mobilizadora do PSD no poder local. Caro amigo Secretário-Geral dos TSDs, Pedro Roque, cumprimento-te pela presença de tantos responsáveis sindicais aqui nesta noite. O PSD tem sido, ao longo de todos estes tempos, um exemplo de diálogo social. Este governo tem sido um governo de diálogo social. E a tua presença e a presença de tantos dirigentes sindicais é um sinal desse compromisso com o diálogo social que o Partido Social Democrata e o Governo de Portugal têm mantido. Obrigado pela vossa presença. É, sem dúvida, uma força mobilizadora da sociedade portuguesa que nós muito apreciamos a presença aqui nesta noite. Mas, caros amigos e caras amigas, aos deputados, aos eurodeputados, aos membros do Governo e também àqueles todos que, querendo estar cá esta noite, nos dão força para o caminho que temos que fazer. Esta 38ª e o 38º ano da sessão do Pontal, que se iniciou em 1976 com Francisco Sá Carneiro, está com força. É uma festa que tem os seus pergaminhos. E hoje, com cerca de 3.000 pessoas aqui presentes, mostramos a mobilização que somos capazes de realizar num ano que partimos para um combate político que é muito importante para Portugal. E temos que recordar os pontais dos últimos anos. Em 2011, estávamos aqui, tínhamos acabado de ser investidos como governo em Portugal e estávamos aqui muito apreensivos. Estávamos muito preocupados com a tarefa que tinha sido entregue a este governo de cumprir um programa que havia sido assinado e negociado pelo governo do Partido Socialista, que então cessava funções. Foi também em 2011 que começámos todos a descobrir o pesadelo que tínhamos pela frente. O pesadelo da herança que nos tinha sido deixado pelo Partido Socialista enquanto governo. Mas se em 2011 era a apreensão que marcava o Pontal, em 2012, pelo ano terrível que tivemos que enfrentar, com o desemprego a disparar, com a economia a cair, com tantos concidadãos nossos, militantes do PSD também, no desemprego, era o ano do desânimo. E nem assim. O nosso líder desistiu de dar uma mensagem de estímulo e de confiança aos portugueses. Em 2013,
aqueles que tinham criticado o discurso do nosso líder em 2012, que tinha afirmado que 2013 seria o ano da estabilização económica do país e o início do novo ciclo, tivemos a oportunidade em 2013 de falar pela primeira vez de expressões que os portugueses há muito tempo que não ouviam. Era o tempo de falar dos sinais positivos que começavam a aparecer, ainda de forma muito tenue, mas que tinham um significado muito especial depois de 2 anos de grandes sacrifícios e de grandes incertezas. Eram os sinais positivos da produção industrial, eram os sinais positivos das exportações portuguesas, eram os sinais positivos da nossa economia a dar os primeiros passos no sentido de crescimento. E era o sinal mais importante de todos, que era o desemprego a dar os primeiros sinais que estava a abrandar o crescimento do desemprego e, pelo contrário, estávamos a inverter a marcha do desemprego e começava a haver sinais que o desemprego diminuiria de forma sustentada. Em 2013 dissemos aqui que a oposição que não falava dos sinais positivos, que queria ocultar esses sinais e que até estava zangada com o facto de começarem a surgir tais sinais, que essa oposição não podia ficar calada, nem ignorar, nem ser omissa relativamente a esses sinais. Custou muito. Foram precisos mais 6 meses do PSD na praça pública a reclamar que a oposição falasse sobre esses sinais para finalmente começarem a tentar desvalorizar aquilo que era uma conquista de todos os portugueses. Mas em 2013 foi o pontal do início da esperança, 2014 é o pontal da mobilização. É o pontal da mobilização de todos os dirigentes, militantes, simpatizantes do PSD. E, fundamentalmente, é o pontal da mobilização dos portugueses que querem vencer esta crise e é o pontal da mobilização para este novo tempo que começamos a construir em Portugal. Um novo tempo de um Portugal positivo, um Portugal que acredita em si mesmo, que sabe que é capaz de vencer todas as crises que se apresentam e continuar em frente como fez ao longo de tantos séculos de história. É esse Portugal positivo que está hoje aqui neste pontal. É esse Portugal positivo anónimo que está em muitas casas por esse país fora e que nunca baixou os braços nestes anos de dificuldade. Mas, caros companheiros, para que 2015 seja o pontal para vencermos as eleições legislativas, temos muito trabalho para fazer neste ano que falta até o pontal de 2015. Temos que mobilizar os portugueses para os esclarecer, para os fazer ver e compreender os sinais positivos que começam a surgir de forma sustentada. Temos que combater uma oposição pessimista, derrotista e imobilista que só procura arrastar o Portugal para o fundo. Temos que vencer os velhos do Restelo que continuam a popular a nossa democracia e a nossa política nacional. Temos, caros companheiros, temos que ser capazes de vencer. Caros companheiros, temos que ser capazes de vencer esses pessimistas. Temos que ser capazes de chamar o Partido Socialista à realidade. Dizer ao Partido Socialista que anda entretido e nós respeitamos a disputa interna que estão a realizar, mas que têm que olhar para os sinais positivos que estão a acontecer na nossa sociedade. Eles andam tão entretidos nas lutas internas que nem se dão ao trabalho de comentar os números do desemprego ou do crescimento económico. Temos um Partido Socialista que vive aliado da realidade do país. Temos um Partido Socialista que nos últimos 3 anos não mexeu uma palha para ajudar a recuperar Portugal, não mexeu uma palha para inverter o ciclo em que tinham deixado o país em maio de 2011. Mas, caros amigos, nós sabemos que a crise foi obra do PS, mas retirar Portugal da crise está a ser obra dos portugueses e do Partido Social Democrata. Essa é a nossa obra, é o nosso trabalho. E é triste, é de facto muito triste, assistir à circunstância de ver um Partido Socialista
que, aliado da realidade, não mostra a mínima disponibilidade para colaborar com o governo de Portugal. Esse Partido Socialista, que na disputa interna se acusam mutuamente de falta de ideias, ou então de plágios de ideias, ou ainda de plágio de propostas que já estão a ser executadas pelo governo de Portugal. Infelizmente, neste novo tempo que Portugal está a viver, continuamos a ter o velho Partido Socialista. O Partido Socialista da mentalidade que nos levou à bancarrota. O Partido Socialista que no dia 17 de maio, os dois que hoje disputam a liderança no PS, na FIL, no dia 17 de maio deste ano, apresentaram 82 promessas aos portugueses. E que esta semana voltaram cada um deles a apresentar dezenas de promessas aos portugueses. É um Partido Socialista que apresenta promessas a pataco porque acha que os portugueses estão desatentos e não compreendem a demagogia que hoje reside para aqueles lados. E é por isso, caros amigos e companheiros, que o PSD confia no futuro. O PSD confia no futuro porque sabe que tem hoje a liderar o governo de Portugal um primeiro-ministro que nas horas críticas dá sempre a cara aos portugueses pelas medidas mais difíceis. Um primeiro-ministro que não se esconde atrás de nenhum ministro nem atrás de nenhum secretário de Estado. Um primeiro-ministro que já o afirmou e comprova com os atos que não vira as costas a Portugal nem abandona os portugueses em nenhuma circunstância. É um primeiro-ministro que dá garantias de estabilidade e que dá garantias de confiança a Portugal. E caro amigo Pedro, se ser primeiro-ministro hoje é uma tarefa muito exigente, que todos nós apreciamos de forma particular a maneira determinada e corajosa como a tens desempenhado, também é fantástico dizer que temos os militantes mais fantásticos do país. O PSD tem estado ao longo destes 3 anos, de forma solidária, por todas as terras por onde passamos, ao lado do seu líder. O PSD nunca desmobilizou. O PSD tem uma militância que nunca baixa os braços, que é uma militância que quer defender o futuro de Portugal e não quer que Portugal volte para trás. E é por isso que estamos aqui hoje, para começar um novo ano, que será um ano de luta, para chegarmos ao próximo ano, ao verão do próximo ano, confiantes numa vitória nas eleições legislativas de 2015. O Portugal positivo que nós representamos estará presente neste ano em todo o território. Andaremos todos nós, deputados, membros do Governo, vice-presidentes, vogais da Comissão Política Nacional, o secretário-geral e a sua equipa, os nossos dirigentes distritais e de secção, os nossos autarcas, a JSD e os TSDs andarão no terreno permanentemente a esclarecer aquelas que são as propostas demagógicas da oposição e, acima de tudo, a explicar a Portugal o caminho que estamos a seguir e o desejo que temos de continuar a servir Portugal de 2015 a 2019. Temos esse desejo e julgamos ser merecedores de uma confiança em 2015 que nos permita aplicar durante 4 anos o nosso programa eleitoral e não como aconteceu aqui, que tivemos 3 anos a aplicar o programa que o Partido Socialista nos deixou e 1 ano para aplicar parte do programa eleitoral que tínhamos para o país. E, caros amigos, a nossa agenda é uma agenda de futuro. Este ano temos falado sobre natalidade. Ouvimos aí alguns partidos da oposição dizer que esse é um problema menor, que não é um tema essencial. Pode não ser um tema que dê votos, mas o problema da natalidade e a sustentabilidade da nossa sociedade é um tema que interessa ao futuro de Portugal. E nós não nos mobilizamos por votos, nós mobilizamos-nos pela responsabilidade de defender os interesses da sociedade portuguesa e de planear o futuro para Portugal. Mas também no tema da deficiência, dentro daquilo que é a nossa responsabilidade humanista, de olhar para os problemas da deficiência e enfrentar muitos dos problemas que a deficiência atravessa em Portugal, com a crise que também
obviamente se fez sentir nas suas vidas de muitos dos nossos concidadãos. Encontrar soluções para o futuro, olhar para o problema da deficiência de forma séria, de forma frontal, reconhecer que as incapacidades é um problema que atinge muitas centenas de milhares de portugueses e que temos um dever, como social-democratas, de trabalhar de forma solidária para os resolver e de forma sustentada para garantir o futuro a esses portugueses. Mas também estaremos a tratar das questões da coesão territorial. Trataremos da coesão territorial quando o Governo, e cumprimento o Ministro Miguel Poiás Maduro e na pessoa dele todos os membros do Governo aqui presentes, está a lançar o programa Aproximar, um programa de modernização da administração pública, um programa de centralização de competências, um programa que visa aproximar os serviços públicos dos cidadãos, um programa que se adapta à realidade atual e que projeta o futuro numa lógica de serviço ao cidadão. Queremos também tratar das questões da economia social, da economia verde. Não deixaremos de estar atentos à agricultura e já lançamos o roteiro do mundo rural. Mas mais do que isso, há vários meses que andamos com o roteiro do crescimento económico pelo país e temos estado a trabalhar no programa da reindustrialização de Portugal. Em 2015 e 2015, o tema do turismo, e quero aqui cumprimentar o Desidério, a quem pedi o favor de nos apoiar nesse trabalho. O tema do turismo, o roteiro do emprego, o roteiro das áreas urbanas, o roteiro da coesão social e o roteiro dos recursos naturais estarão na primeira linha das preocupações do PSD, porque aqui pensa-se Portugal, aqui projeta-se o país, aqui resolvem-se os problemas, aqui trata-se os portugueses, enquanto os outros nos criticam, nos atacam e obstruem permanentemente o trabalho que está a ser feito pelo Governo de Portugal. Caros amigos e companheiros, contamos com um PSD mobilizado, contamos com um PSD que foi sempre corajoso nestes 40 anos de sua história. No momento em que comemoramos os 40 anos do Partido Social Democrata, recordamos a circunstância de que foi o PSD que trabalhou também ao lado de outras forças democráticas para a implementação da democracia em Portugal. O PSD que lutou pela liberdade, o PSD que lutou pelo desenvolvimento, o PSD que nestes 40 anos lutou pela coesão social. E é em nome dessa liberdade, é em nome desse desenvolvimento, é em nome dessa democracia que nós estamos aqui hoje e toleramos todo o tipo de comportamentos, mesmo aqueles que são antidemocráticos e que não respeitam aquela que é uma atividade legítima de um partido democrático que está aqui no exercício do seu direito. Nós somos tolerantes, nós respeitamos, nós ouvimos, mas acima de tudo nós lutamos por Portugal. E nos próximos 40 anos estaremos aqui a fazer aquilo que sempre fizemos, a fazer aquilo que Pedro Passos Coelho tem feito de forma exemplar ao longo destes anos de governação. Estaremos aqui a olhar para Portugal, mas mais do que isso, estaremos aqui colocando sempre Portugal acima de tudo. Portugal, acima de tudo, é o lema deste partido e será o lema dos próximos 40 anos de história que teremos construído todos em conjunto. Viva o PSD, mas acima de tudo, viva Portugal!